Opa, tudo bem? Bom, esse é o nosso terceiro vídeo, né, de 5 truques de Maya. E nesse vídeo eu vou falar sobre o Bookmark Camera Views. O que é o Bookmark Camera Views? Para que serve? Ele serve para você salvar as vistas da sua câmera. Então, por exemplo, eu tenho esse modelo aqui e eu estou modelando essa região do olho, né? Tá? Só que eu quero manter essa minha vista aqui, dessa câmera aqui do zoom, para posteriormente, se eu quiser voltar no olho desse modelo, eu não ter que toda hora ficar achando mexendo na minha câmera, dando zoom, até achar novamente o olho. Eu gostei dessa vista aqui e beleza. Eu quero salvar ela, como é que eu faço? Eu venho aqui ó, em View, Bookmarks, Edit Bookmarks. Ele vai abrir essa janelinha aqui, ó, Bookmark Editor. E aí, para você salvar a sua perspectiva, né, a posição dessa perspectiva, só clicar aqui, ó, New Bookmark. Aí, beleza, ele salvou agora a posição, né, dessa câmera. Aí, se você quiser dar um nome para você depois se achar melhor, você pode renomear. Só clicar aqui e clicar no Name, né? Por exemplo, sei lá, Close Olho, vou escrever, vai. Close Olho. Dá Enter e salvou. Aí agora eu vou querer salvar uma outra posição da minha câmera. Vou salvar ele de lado. Clico aqui de novo, New Bookmark, lado, Enter. E vou salvar mais uma, sei lá. Salvar de frente, frente e cabeça. Opa, tem aqui New Bookmark, frente, cabeça e Enter. Beleza, Close. Agora eu posso mexer na minha perspectiva aqui à vontade. E se eu precisar, por exemplo, se eu quiser mexer de novo no olho, em vez de eu ter que mexer minha câmera, que até achar mais ou menos aquela posição, a primeira posição que eu tinha encontrado aqui para poder editar meu olho, eu simplesmente venho aqui no View, venho aqui em Bookmarks, e aqui em cima do meu Edit Bookmarks, eu vou ter todos os bookmarks que foram salvos, tá? Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, Close Olho. Aí ele vem para aquela vista que eu tinha salvo, a primeira vista que eu tinha salvo. Aí você vem aqui em Bookmarks, lado, lembra que tinha salvo o lado, e frente e cabeça. Tá? E aí para você deletar os bookmarks ou editar, simplesmente seleciona o bookmark que você quer e deleta. Ou o que você pode fazer também é, por exemplo, em vez de eu ter que ir até aqui o bookmark, no View, bookmark, para achar o bookmark que eu quero, eu posso adicionar isso na minha shelf. Então, por exemplo, aqui ó, no lado, eu clico no meu lado, aí eu clico aqui, ó, Add to Shelf. Aí frente e cabeça, Add to Shelf. Aí toda vez que eu clicar aqui, ó, esse aqui é o lado, né? Olha lá. Ele já vai, rapidamente, vai alternar para a câmera que eu salvei. Beleza? Você sabia que é possível você copiar um elemento em uma cena e colar esse mesmo elemento em uma outra cena do Maya? Então, por exemplo, eu tenho essa cena aqui com o meu cachorro e tem uma outra cena que falta alguns elementos, né? Então, por exemplo, aqui está faltando as unhas do cachorro, está faltando os olhos e está faltando shader e algumas luzes, né? E agora essa cena aqui, ela está completa, né? E se eu quiser transferir alguns elementos, então por exemplo, eu quero transferir minhas luzes, eu tenho aqui meu Light Rig e quero transferir lá para minha cena. Eu tenho a opção de copiar e colar lá no outro Maya. Tá? Eu não preciso vir aqui em File e dar um Export, Selection e importar lá. Tá? Eu posso vir aqui, ó, selecionar o meu Light Rig aqui, dar um Ctrl C e vir aqui na minha outra cena e dar um Ctrl V. Pronto, ó, ele colou. Igualzinho tá nessa outra cena aqui, ó. Vou só abrir aqui meu outliner.
Ele vai vir nesse grupo aqui. A única coisa é que ele vai vir com o nome de Paste Light Rig, né? Vai colocar um prefixo antes. Mas é só, de repente, renomear e manter como você queira. E aí, ó, vou fazer aqui com outros elementos, né? Então, por exemplo, como eu disse aqui, ele estava sem as unhas, então eu posso vir aqui no grupo das minhas unhas, e dar um Ctrl C, e aqui na minha outra cena, e dar um Ctrl V. Olha lá, ele cola exatamente no mesmo lugar, com as mesmas propriedades, vem até com shader já, tudo certinho, né? Você pode fazer isso, eu acredito que com qualquer elemento aqui no Maya, tá? Então, por exemplo, eu vou ver aqui no meu shader. Eu vou copiar esse shader aqui, o Dog Shader. Agora vou vir aqui no meu outro Maya. Vou abrir um Hypershade. Né? E vou colar ele aqui. Ó, colou. Eu já tinha alguns outros shaders aqui que eu tinha colado. Ah não, esses shaders aqui eles vieram junto com, provavelmente com as unhas do cachorro, tá? Mas ó, vou deletar aqui de novo. Eu vou colar. Olha lá, viu? Pasted. Dog Shader. Isso pode ser uma mão na roda quando você precisa copiar alguns objetos de uma cena para outra. Alguns detalhes, algumas coisinhas que ficou faltando de uma cena para outra, de repente. E sem que você tenha que ficar exportando, né, esses objetos. Beleza? Bom, o Maya, ele te dá uma opção de ferramenta para você tirar medidas dos objetos ou para medir a distância entre um objeto e outro. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho esses dois boxes, né? Eu quero saber qual que é a distância entre esse box e esse box aqui. Então, como que eu posso fazer? Aqui em cima, ó, tem o meu menu Create, né? Vem Create, aí tem aqui a opção Measure Tools. E aí você vai clicar aqui, ó, em Distance Tool. Clicando em Distance Tool, para ter um pouco mais de precisão, o que você pode fazer? Ele vai te dar, na verdade, vai te pedir o primeiro ponto que você quer iniciar até o ponto final, né? Qual que é o primeiro? Eu vou ligar o primeiro cara aqui com o segundo cara aqui para poder fazer para tirar a minha medida. Então eu vou segurar o V aqui do teclado para ele dar um snap no meu vértice, né? Vai dar um snap nesse vértice aqui. Olha, ele vai criar um locator, que é o primeiro ponto. E agora eu vou nesse cara aqui. Seguro o V e clico nesse vértice aqui. Pronto. Aí a minha medida, a minha distância entre esses dois cubos é cerca de 23 metros ou medidas, né? Se tivesse metros, seria metros. Mas ele está com, eu não sei agora qual é a medida que está padrão no Maya, mas está com 23. Tá? E aí você pode também usar ele para tirar medidas, né? Por exemplo, eu quero saber aqui a altura desse meu box aqui. Então, em vez de eu criar uma outra ferramenta, um outro Distance Tool, eu posso pegar esse cara aqui, segurar o V no meu teclado para dar snap no vértice, clicar e arrastar até o meu cubo. Na verdade, tem que ser na mesma linha, né? Na mesma linha desse vértice aqui. Então, vou colocar nesse cara aqui. Pronto. Aí eu sei que a altura desse meu box tem cerca de 5 medidas, né? Se fosse metros, seria 5 metros. Ó, esse cara aqui tá frisado, o meu transform, então não dá para saber a medida dele por aqui. Só usando a minha ferramenta de medida. Então, como é que a gente sabe se está correto isso aqui? Ó? Esse meu box aqui tem exatamente... Eu simplesmente dupliquei esse cara aqui, esse primeiro cara aqui para cá. Só que esse cara aqui está com a medida dele, aqui a escala em Y, eu não frisei, então ele tá mostrando aqui a medida original dele, que tem 5.
Então, como esse cara aqui é igual, esse cara tem 5 também. Então, ele vai mostrar a medida que você precisar, tá? Normalmente, quando a gente coloca um image plane na nossa câmera e dá play, ele acaba ficando meio lento, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho esse image plane aqui, com uma sequência de imagens, tá? Sequência TIFF. Se eu der um play aqui, ó, ele vai ficar meio... não está em tempo real, né? E dependendo do tamanho da sua sequência de tamanho de imagem, acaba ficando bem pesado, né? Então, para você acabar deixando em tempo real o seu image plane, você pode ligar uma opção aqui no Attribute Editor do seu image plane, que é o frame cache. Na verdade não é ligar, né? Você vai aumentar o número de frames. Eu acho que o padrão, se eu não me engano, no Maya deve vir 12 frames. O que quer dizer? Que ele vai cachear na memória 12 frames para depois dar play em tempo real. Então aqui no caso da minha sequência, eu preciso que ele faça o cache de 83 frames. Então eu vou colocar aqui para ele cachear para mim 83 frames. Só que se eu der play aqui em tempo real, ele não vai conseguir fazer o cache do jeito certo. Por quê? Porque como está em tempo real, o Maya vai tentar toda hora carregar o frame na memória, e o tempo que ele está carregando o frame na memória, ele já vai pular para o outro frame. Então não vai dar tempo de ele carregar na memória esse frame. Então para você fazer o Maya ler frame por frame, você precisa mudar o seu playback speed. Então como é que você pode fazer isso? Eu vou só subir um pouco aqui a parte de baixo do meu Maya, senão vai cortar a opção aqui no meu monitor. Vou subir um pouquinho aqui. E aí se você clicar aqui na Time Slider, clicar com o botão direito e segurar, aqui embaixo vai ter a opção, ó, Playback Speed. Ele está aqui em Real Time, né? Ele vai estar a 24 fps ou a 30 fps. Nesse caso está 24 fps. Só que eu quero agora Play Every Frame. O que ele vai fazer? Ele vai frame a frame até ele terminar de carregar tudo que ele tem na cena. Aí sim ele vai passar para o próximo frame. Então eu vou dar um play aqui. Olha lá. Pronto. Olha lá agora. Tá vendo que está indo bem mais rápido a minha sequência? Agora sim eu posso voltar para o meu playback speed para real time. Então eu vou parar aqui, né? Aí eu venho aqui no playback speed, real time. Vou descer aqui de novo. E vou dar um play. Olha lá. Agora provavelmente o meu image plane agora está em tempo real. Porque ele fez um cache para mim com os 83 frames que eu preciso para poder rodar minha sequência aqui no Maya. Beleza? Bom, se você costuma usar muito o render layer no Maya, e às vezes você tem que ficar criando na mão, por exemplo, layer de occlusions e depth e sombra, o Maya ele tem uma opção de você já tem um preset de você criar esse render layer automaticamente. Então aqui, ó, na minha abinha de render, nos render layers, eu posso fazer o seguinte, por exemplo, eu quero criar aqui um layer de occlusion, né, para o Mental Ray. Aí eu crio um layer aqui, deixa eu só adicionar meus elementos, né, no layer, né. E aí nesse layer aqui eu clico com o botão direito, seguro e venho aqui até aqui embaixo, na minha Attributes. Aí aqui no meu Attribute Editor, do meu Render Layer, aqui no Presets, se eu clicar e segurar, ó, ele vai dar várias opções de preset de Render Layer. Então, por exemplo, aqui eu quero o Occlusion. Pronto, aí ele cria para mim automaticamente um Render Layer de Occlusion. Então, sei lá, vou nomear aqui. Vamos ver como é que vai funcionar. Olha lá. Ele criou para mim e fez tudo sozinho, né? E aí você pode criar, ter várias opções, como a gente viu, né? Então,
Se eu quiser criar um de ZDef, por exemplo, ele tem aqui, ó, presets, Luminance Def. Aí ele vai criar agora um de ZDef. Ó. Se eu chegar perto aqui, vai dar pra ver. Aí você vai regular, né, a intensidade do ZDef. Ó. Então ele te dá essas opções, né? Você criar o render layer sem ter que ficar criando na mão toda hora. Tá bom?